Olá, meus amigos, amigas que acompanham aqui o Papo de Líder, mais uma edição tão especial, poder estar com vocês e receber amigos que estão participando com a gente nesse projeto, com a proposta de a gente poder levar para você conhecimento, inspiração, motivação e hoje, de forma muito especial, poder receber também do campo da educação, né, a professora Raquel de França, ela que também é barbarense, né, tem a sua família aqui, vai falar um pouco da tua história, enfim, você vai poder conhecer essa história especial e é claro que eu já peço para que você compartilhe, né, o que a gente expressar aqui, principalmente a história da professora Raquel, que eu tenho certeza que vai motivar você. Primeiro, Raquel, muito obrigado. Eu sei que o seu tempo aí é corrido, você tem encontrado esse tempo para estar conosco, aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Tudo bem? Tudo jóia. Tudo certo? A senhora já me antecipou antes de a gente começar que participou, acho que de podcast é a primeira vez, né? Primeira vez. Mas já foi entrevistada, já dialoga bastante. Falo primeiro, bastante. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho da sua vida pessoal, né? A senhora é barbarense, nasceu aqui. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Eu sou nascida aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste mesmo. Aí a minha família é bem mista, tanto da parte do meu pai como da minha mãe. Então eu tenho raízes nordestinas e paulistas também, mas com bastante influência externa, né? A família do meu pai é de Jeremoabo da Bahia, Sergipe. Então toda essa região do Nordeste de seca, de dificuldade, depois migraram para o Mato Grosso. Então, a vivência deles foi muito importante para eu entender o que é o Brasilzão, né? Uhum. As veias aí, as feridas abertas do Brasil das últimas décadas. Coisa que, às vezes, uma criança não gosta de ouvir. Eu ficava ali, né, ouvindo meu avô contar, a minha avó. Aí, da parte da minha mãe, eles são tradicional de americana mesmo, família Gobo e família Bonifácio. São mais reservados, mas também tem muita história ali de trabalho, muita labuta. São pessoas mais instruídas e que contemplam aí boa parte da minha trajetória. E os meus filhos também, né, nasceram em Americana, né, por conta do hospital, mas eles são criados aqui. Casei aqui, estudei em Americana, Campinas, nessa região metropolitana, Limeira, Campinas, Piracicaba, e aí vai embora, né? Aí quando chegar na parte da formação a gente conversa. Tá, e me conta uma coisa, a senhora é barbarense, como já antecipou, a família está aqui, os filhos, enfim, contou um pouco, inclusive, dos avós, né? Dos pais, dessa chegada para a nossa região, mas se formar, né, na tua formação, na tua instrução, estar professora, você teve algum incentivo, alguma pessoa dentro desses personagens da família que te inspiraram? Como é que foi isso? Porque, infelizmente, a gente vê isso sumindo, né? Eu não vejo mais, por exemplo, uma criança dizendo, olha, eu quero ser professora, né? O que é muito mais natural, eu quero ser jogador de futebol, nesse momento novo, quero ser influencer digital, mas a sua atividade que no meu entendimento, né, a maior de todas, a gente infelizmente está vendo isso acabando que se esquecendo, né, na mentalidade, no imaginário das crianças. Como é que surgiu isso para você? Na verdade, não tem formação na minha família. A primeira pessoa com curso superior na parte do meu pai sou eu. Tenho, assim, orgulho, mas é uma realidade dura. Não tem. E eles sempre trabalharam muito com o público. Então, eu sempre fui uma pessoa desenrolada para conversar. A gente costuma brincar, né, no baiano, esparramada. Converso, não tenho. Eu falo, lá no fundo eu sou tímida, mas eu sempre tive muita facilidade em conversar com o público. E de 8 a 80, desde do chão de fábrica, chão de escola, até, às vezes, um alto escalão. E não veio influência interna da família. Porém, o meu pai, eu, graças a Deus, ainda tenho meu pai, pelo menos, vivo, ele não teve estudo.
Mas ele foi uma pessoa que me ensinou a amar a ler. Ele veio de uma realidade muito difícil, que não vem ao caso, mas é um retirante nordestino. Veio, enfrentou aí desemprego, a dureza mesmo, né, de você ter que sair do seu estado para vir para cá. E ele sempre gostou de ler. Então, eu lembro que meu pai chegava da feira cansado, mas o programa dele era colocar os 4 filhos na sala e ali contar mitologia grega, egípcia, contos bíblicos, histórias da Bíblia. Hoje ele pertence a uma religião e às vezes, então ele muda um pouco o foco. Mas na minha infância, eu lembro que ele teve muita influência quanto a essa questão da leitura, mesmo sendo uma pessoa de pouco estudo, mas ele é muito autodidata. E é uma inspiração para mim. Ele não sabe disso, eu não sei se ele vai ouvir, se emocionar, mas ele não tem praticamente estudo, e mesmo assim agora, depois dos 50 e poucos anos, ele está estudando outro idioma, e que é na contramão de todos aí, que ele gosta do latim e do hebraico, né, por conta da religião cristã dele, e ele gosta disso, dessa retomada, tanto da etimologia das palavras, buscar o significado de tal coisa, mostrar. E olha que eu não estou falando de um pai professor, não estou falando de um pai aristocrata, eu estou falando de um pai feirante que não teve estudo. Mas olha como fica gravado na cabeça de um filho. Hoje, eu com 36 anos, eu lembro exatamente, ele no centro da sala, um livro ou uma Bíblia aberta, contando essa história. Isso foi uma influência. Depois eu tive as influências na escola. E aí eu fiquei dividida, né? Se eu ia para o lado da matemática, se eu ia para o lado da biologia ou se eu ia para o lado da geografia, que eu gostava de tudo. Amo política, amo, né, botânica, amo bioquímica, mas eu era muito, muito assim, aplicada em matemática, mas aí eu tive que escolher um. Né? E qual foi? Biologia. Já antecipando aí. A tua formação... Ciências biológicas, licenciatura. Legal. Isso, e com modalidade médica também. E aí, depois da sua formação, você já começa a lecionar? Como é que foi esse primeiro contato também, já lecionando como professora? Porque você, julgo eu, que foi professora muito jovem também, foi, né? 21 anos. Na verdade, eu comecei antes de terminar a faculdade. Prestei uma prova. O Estado ele aceita pessoas em último ano de formação. E foi por convite de um amigo também, que não chegou aí na área da educação, mas nós dividíamos carro, né? Cada dia um ia com carro para a faculdade, eu, ele, a noiva. E ali ele falou, Raquel, você tem que ir atrás. Como assim, atrás? Ele, na diretoria de ensino, tem inscrição, você fala com a supervisão. Ele que foi atrás da informação e me passou. Aí, dali uma semana, eu reuni os documentos, fiz a prova. Não imaginava que eu fosse passar de primeira, porque eu estava no final do segundo ano ainda da faculdade. Passei e comecei. Só que aí eu demorei um pouquinho e comecei mais para o final. Aí, no último ano da faculdade, só faltava o TCC mesmo, a minha monografia, e que eu me senti preparada, eu comecei a lecionar. E aí, a senhora começa a lecionar no Estado? É isso? Em escolas estaduais ou não? No Estado, direto. E já com vistas para o concurso, que já estava batendo ali na porta, né? Porque o último concurso eu sempre acompanhei. Aí o último concurso eu vi que já estava mais antigo e já comecei a estudar também. Tá, e dentre esse período, né, de formação, de estudos, é claro que você tem de abdicação também, tem muita coisa que você tem que esperar estacionar de repente na tua vida pessoal ou privada, enfim, para fazer acontecer. Qual que foi um dos maiores, talvez, assim, desafios que a senhora enfrentou nesse trajeto da formação, até para quem está nos acompanhando, que de repente também, né, está iniciando, está pensando, deseja isso, né, para a vida, que a senhora pudesse passar como uma dica, como algo que, olha, eu passei por isso, mas é possível vencer? Na primeira graduação, eu já tinha 2 técnicos. Tinha feito administração e técnico em química. E foi minha primeira, como é que fala? Que eu abdiquei.
porque eu tinha recebido uma proposta para trabalhar na área química, numa indústria farmacêutica, que foi o meu professor do técnico que me indicou. Só que ali eu tinha acabado de ganhar uma bolsa pelo ProUni, né? Eu ganhei uma bolsa 100% em 3 universidades. E eu tive que escolher. Ou eu seguia o emprego, porque aí eu tinha que continuar, pegava o período da faculdade, ou eu ia deixar, já estaria empregada, né, na área química. Eu falei, mas eu não vou trabalhar numa indústria, eu não me vejo numa indústria, eu quero uma sala de aula, mesmo eu fazendo técnico, porque, na verdade, quando você é pobre, você não tem muita opção, você tem que trabalhar para o seu futuro. Então, eu fiz um técnico de administração para arrumar um serviço. E estava na área ali, trabalhando, de atendente. Depois eu comecei o técnico em química, porque eu não tinha condições ainda de pagar uma faculdade. Sim. Falei, bom, pelo menos se eu faço um técnico em química, eu já estou perto ali, né? Que eu estava na dúvida. Geografia, biologia, matemática. Falei, bom, tudo exatas, tudo tem conta, então vamos embora. Ciências da natureza. Eu sei que eu vou conseguir um emprego melhor e vou me bancar. Mas aí Deus me agraciou, né? Com a bolsa e eu pude escolher. E foi a minha primeira, com muita tristeza, né? O professor ficou bem chateado na época, porque ele fez uma indicação muito forte, que era uma indústria de Campinas. Estava tudo esquematizado. Eu tinha 18, 19 aninhos, e eu falei, não, professor, o que eu quero? Você vai ser professora mesmo? Eu falei, sim. Você vai ouvir falar de mim. E eu deixei. E aí eu fui. Aí não foi fácil, não foi um mar de rosas. Eu trabalhava em shopping de domingo a domingo, enquanto todo mundo está vendo lá o Fantástico. Eu estava lá à noite, trabalhando, atendendo, desde manhã à noite. Domingo sim, domingo também. Às vezes folga, às vezes não. E que dia que você tem para estudar quando se faz faculdade? Você pega um sábado e domingo e você levanta ali as suas dúvidas. Aí eu disse que meu pai é feirante. Feirante levanta cedo, 3h15, 3h30 da manhã. Nos 4 anos de faculdade, foi esse horário que eu levantei. Com muito orgulho, com ele de prova para afirmar. Ele saía para a feira, fazia o café dele, batia lá na minha beliche e falava, ó, o pai está indo. E eu ia, sentava na mesa, estudava até 8 horas, porque 8h40 eu tinha que pegar o ônibus e trabalhar no shopping. Voltava, banho ou comida? É banho, né? Para tirar a canseira do corpo. Aí preparava alguma coisa lá, a gente faz faculdade, pele e olho. E fui. Foi assim os 4 anos. Aí, no último ano, eu já melhorou, né? Lecionei, já estava casada. Mas aí, imagina, aí eu tinha antes eu tinha meia casa, né, para ajudar a cuidar, junto com a minha mãe. Agora eu tinha a minha. E mesmo assim eu não desisti. Nunca levei uma ADP na minha vida e era bolsista. Então, quando você é bolsista, você não pode sair ali, você não pode vacilar, né? Porque eu não tinha condições ali de bancar uma ADP. Então, Sim. era eu. Então, foi eu e eu. Terminei como bacharel, mas o meu sonho ainda era ser professora. Terminei aqui, aí eu tive outros professores que viram, né, quando eu apresentava trabalho, que era desenrolada e tal, eles falavam, você vai para a educação, né? Eu falei, vou, professor. Ele falou, eu não te vejo em outro lugar, não te vejo numa floresta, num laboratório, eu te vejo dentro de uma sala de aula. E não só a sala de aula da escola, do ensino, educação básica, né? A CNBB, perdão, BNCC. Eu vejo você ali lecionando, formando profissionais. Eu falei, se Deus permitir. E ali eu já engatei a minha licenciatura, fiz só mais alguns anos, porque aí é só a parte da licenciatura. Fui para São Paulo fazer todo sábado, era o curso semipresencial, fazia durante a semana, e de sábado, que era o dia que era para descansar, eu ia para São Paulo, ficava o dia inteiro e concluí. Aí eu terminei a licenciatura, o concurso chamou. Aí estou aí, graças a Deus, deu tempo, né? Tá, hoje a senhora leciona pelo Estado, a senhora já disse. Em qual escola?
Hoje eu sou, na verdade, estou fora da sala de aula, né, atuante, mas eu sou coordenadora pedagógica na Escola José Gabriel de Oliveira, de Santa Bárbara do Oeste. Aqui na área central, né? Isso. Inclusive uma escola muito tradicional. Muito tradicional. As pessoas conhecem aqui na nossa cidade. A senhora, então, está ocupando ali é cargo que fala? De coordenadora, Designação. Está designada a coordenação. O meu cargo, oficialmente, é professora. O teu concurso. Isso, coordenador no estado, não tem cargo. Tem professor, diretor, supervisor. Perfeito. Aí os dois que não têm cargo, a título de curiosidade, é o coordenador e o gerente de organização escolar, que a gente chama de GOI na escola. Tá, e para a gente poder também entender, talvez seja até uma dúvida de mais pessoas que estão nos acompanhando, mas é minha também. O Estado é quem designa a senhora para as escolas. Como é que é feito essa situação? A seleção apresenta projeto, você tem que ter os pré-requisitos. Primeiro de tudo, você tem que ser efetiva. Naquelas condições que eu falei que eu fiz a prova, lá no início, eu ainda não era efetiva, mesmo fazendo uma prova, mas eu ia ser contratada. A cada 2 anos eu teria que fazer. Agora, quando se é coordenador, primeiro de tudo, você tem que ser efetivo, tem que ter um tempo mínimo de sala de aula e apresenta projeto, e aí eles te entrevistam, analisam, né, o seu histórico, mas também é muito assim, indicação de conhecer o seu trabalho. Porque quando você é coordenador, quando você é um gestor, vou falar um gestor educacional, você se desconstrói como professora para se reconstruir como coordenadora, como gestora. Não que você vá ser contra, mas você vai ter que entender os dois lados. Então, eu falo que eu admiro muito hoje quem tem 2 cargos. Já passei por esse lado, mas hoje não dá porque eu tenho duas crianças, né, 2 pequenos, então não dou conta. O meu dia precisaria de 48 horas. Mas, na sala de aula, você tem a sua linha, você, queira sim, queira não, você tem um pensamento revolucionário, né? Não chega a ser justiceiro, mas você tem um pensamento revolucionário, mais fora da caixa. Agora, quando se é coordenador, você está, sim, confinado a seguir o sistema, a fazê-lo acontecer, porque o seu patrão é o Estado. Queira sim, queira não. Você está ali, eu concordo com ele? Não, mas eu tenho que seguir. Eu concordo? Tenho que seguir, independente da situação. E também para você mediar conflitos, né, com alunos. Você faz a ponte ali entre a direção e os professores. O coordenador é o coração da escola, o diretor ele é o cabeça. Ele que dirige. Mas o coordenador é ali, ó. É o coração da escola, é o que tem que ir lá e fazer acontecer. Então, você tem que ter muita lealdade com o seu superior, mas você também tem que ouvir os seus professores. E vamos combinar, né? Eu ouvi mais de 40 professores ali por semana. Você tem que ter a funcionalidade de 2 ouvidos e 1 boca, aí é que você entende mais. Perfeito. A senhora tocou num assunto, porque eu também fui aluno, obviamente, de escola pública. Estudei boa parte na escola Odair de Oliveira, Segamark, e o meu último ano, né, o 3º ano, foi na escola Irene de Assis Sais. A gente sabe das dificuldades... Também lecionei lá. Lecionou lá, né? A gente sabe das dificuldades que o aluno enfrenta, o professor enfrenta, o sistema, como a senhora disse, né, discordando ou não, tem que ser fiel a esse sistema. Leal e fiel. E por aí vai. Mas a senhora tocou numa situação de conflito, né, que existe, né? Eu fui aluno e pude observar. Também já fui aluno que fui para uma diretoria, por exemplo. Já aconteceu algo assim diferente, algo que a senhora pudesse compartilhar, a título até de assim, preparar jovens, né, homens e mulheres que estão e têm esse desejo, têm essa aptidão, né, de defender também a educação. Sim. Enfim, que a senhora pudesse antecipar para eles? Tenho. Tudo aquilo que você aprende na faculdade, você vai pôr em prática, mas de uma maneira que você não espera. Porque você vai lidar na escola, no ensino básico que eu falo, anos iniciais, Fundamental 2, que é
o meu segmento hoje e ensino médio, você vai lidar com a matéria-prima mais preciosa do planeta, que são os filhos da gente. A gente aguenta tudo por eles, menos ouvir aquilo que nós não aceitamos. Você conhece seu filho dentro da sua casa, mas você não conhece o aluno. E hoje, a briga maior, né, infelizmente vou ter que usar essa palavra, é fazer todos os pais entenderem que essa é uma realidade. Dura, mas você conhece o seu filho dentro de casa. Porém, o pai e a mãe, eles não têm culpa de muita coisa que acontece. Porque você tem um dentro da sua casa, e você tem um ali na outra casa. Esse 1 mais 1, ele não vira 2 na escola, ele vira outra coisa, ele vira outro número. Um amiguinho influencia o outro. Base é pai e mãe. Porém, cada ser humano tem sua personalidade. E nós temos isso dentro da escola. Não é fácil. Só que uma coisa que eu digo é sempre fale com sabedoria emocional, de também entender que aquele pai, ele está confiando, ele está entregando um pedaço dele para mim ali, para eu olhar, para eu tomar conta. Então, a coisa que mais me deixa nervosa, às vezes, não é quando o aluno briga, que eu tenho que falar. Às vezes, é quando acontece ali alguma discussão e ele tem receio de falar para o pai e para a mãe. Você percebe que ele faz um jogo para você passar a mão na cabeça dele e não contar toda a verdade para o pai. Isso é o mais complicado. Porque se você enfrenta um pai que vem discutir e não é assim, eu não aceito, você entende que ele é uma pessoa boa que não aceita aquilo. Mas ele vai entender, você tem que saber conversar. Agora, quando o aluno, ele de maneira alguma ele quer contar, é sinal que ele não tem confiança dentro de casa. E é duro você ser um adulto e você ir ali, você está no seu limite, você é educadora, você é uma coordenadora, uma diretora. Dali, você tem que entender que a sua missão acaba ali. É isso. Não sei se eu acabar lembrando de mais alguma coisa, né? Em entrevista a gente fica meio atabalhoada, mas conforme for, vou dando mais alguns exemplos. Mas é muito complexo mesmo toda essa situação. A gente entende isso com muita clareza, professora Raquel. E eu digo porque, assim, quando se fala em escolas, muita gente se remete a isso, né? Infelizmente, a esse cenário que se tornou e que é lamentável, né? Não estou dizendo que, não estou generalizando, não estou dizendo que todas as escolas, que é sempre assim, claro que não, né? Inclusive, a nível nacional, vamos falar pelo nosso estado de São Paulo, a gente está muito à frente, né? Em índices, se comparado a outros estados. Porém, tem muita dificuldade a ser superada, né? Como esses exemplos de conflitos, né? Que infelizmente ocorrem, né? De certa forma com uma frequência acentuada e que assusta, né? Assusta professores, assusta outros alunos que não fazem parte, né, desse cenário. Enfim, mas é importante tocar nesse assunto, até como a título aí de a gente poder preparar, né, jovens que estão nos acompanhando para que se antecipem para isso, para que possam também olhar todo esse cenário e de repente alunos que estão nos acompanhando entender que, poxa, não é esse o caminho, né? Eu posso ser melhor, porque é esse o papel do líder, né? E a proposta aqui do nosso podcast é isso, é a gente poder contar história de pessoas, né, que sonharam, que batalharam por algo, que hoje exercem ou deixaram de exercer, mas, enfim, que tiveram um papel de relevância, aqui em especial na nossa cidade, para que a gente possa inspirar pessoas. E a tua história, professora, é muito especial, né? A gente entende aí que no ambiente escolar tem, né, esses conflitos que precisam ser mediados, inclusive é como se fosse dentro de casa, né? E é claro, como que a senhora falou, e na escola isso muda porque se junta com outra personalidade, com outras ideias que de repente a criança ou o jovem não conhece dentro de casa, né? Então é aí que tem essa
de repente esse choque vai de realidade e talvez até a mudança de comportamento que o pai e a mãe não entendem. Pô, peraí, não, mas meu filho em casa, ele não é desse jeito, é impossível que esse seja o meu menino ou a minha menina. Então, tem muito disso. Meu tesouro. Não é? Professora, eu gostaria que a senhora também discorresse. A senhora contou um pouco da tua luta, né, para ter alcançado esse sonho, né, esse desejo. Não foi algo que você herdou de alguém, né? Foi uma aptidão própria que nasceu no seu coração. É claro que teve ali a inspiração, de repente, né, nessa persistência do teu pai, enfim. Mas a senhora se formou, lecionou um bom tempo, hoje está na coordenação. E também tem muitos projetos que as escolas defendem que a comunidade em geral desconhece. A senhora estava comentando comigo aqui nos bastidores, por exemplo, como a questão da horta comunitária. Como que é isso? Fala um pouquinho desse projeto. Eu achei super especial. É legal. É assim, falei, se um dia eu pudesse palpitar numa área política, seria... Não é a volta, né? Porque algumas escolas têm a permacultura nas escolas, que é você ter as ciências da terra ativa dentro de sala de aula. A horta ser uma extensão da escola, da sala de aula. Nós somos aquilo que comemos. Hoje, aí eu já vou entrar num campo político, o Brasil, ele não tem segurança alimentar. O que seria essa segurança alimentar? É um tema muito complexo, né? Quem é da área política sabe. Mas hoje, realmente, aquilo que nós produzimos, ele vai sustentar ali, não a nível de encher barriga. Porque na geladeira do brasileiro você tem laranja, banana, batata, cenoura, mas você tem os alimentos básicos. Porém, quem é, por exemplo, da região norte e nordeste, quando vem para cá, para o estado de São Paulo, não encontra certos tipos de alimentos. E cada vez menos as crianças e jovens, os adultos, eles conhecem alguns tipos de vegetais. E aí a gente consome praticamente aí commodities, que é o que o Brasil produz para interno, e sequer o aluno, ele sabe, uma criança, ele sabe, por exemplo, o que é uma espécie de alface, uma rúcula, uma chicória. Isso que eu estou falando os mais básicos, né? Aí hoje se tem muito termo PANCs, que é plantas alimentícias não convencionais. Não convencionais para nós, mas para boa parte dos brasileiros que cresceu ali na roça, na horta, né, lá mexendo, manuseando a terra, eles conhecem. E muitas doenças, elas são evitadas de dentro para fora. Começando pela comida, né? A gente fala, não beba, não consuma isso, mas consuma isso, né? Consuma aquilo. Então a gente fala, não beba, não fume e não faça mais isso. Mas será que o brasileiro ele está tendo uma variedade ali para manter o organismo dele bem por muito tempo? Porque é bonitinho, né? Você vê uma criança corada. Mas na hora que realmente você vai fazer um exame, quando ele é adolescente, quando ele é adulto, é onde você vê que não está legal. Falta vitamina. Hoje as pessoas consomem cada vez mais vitaminas. Aí eu gosto muito de uma citação do Drauzio, que ele coloca em alguns pontos de entrevista e no livro dele, que ele fala, vitamina se compra na feira, não na farmácia. E hoje a gente consome tantos suplementos, sendo que, na verdade, a variedade de vegetais que nós podíamos cultivar aqui no Brasil, que o nosso solo é permissível para isso, nós não temos. E aí as crianças estão cada vez mais subnutridas. Não, mas você olha o menino, ele está bem, não tá abaixo do peso, não está acima. Mas, realmente, se você for pesquisar níveis de vitaminas e sais minerais, não está legal. E aí, isso explode lá na frente.
a gente observa aí pessoas, infelizmente, dos 35 aos 45 anos hoje, falecendo de infarto. Não se tem uma pesquisa específica nessa área. E, gente, não é só você consumir cavalinha, capuchinha, peixinho, caxi, cambuci. É você ter a história por trás disso daí. Quando eu falo etimologia da palavra, é a origem que deu, é o porquê que você tem o nome de um determinado alimento, animal, região. Quando você estuda sobre os vegetais, sobre a origem dele, você tem ali todo um resgate de uma história. E ali, por exemplo, pessoas que não estudaram, como eu disse para você, né, que eu tive família nordestina, a minha avó ela nunca frequentou uma escola, ela morreu analfabeta. Né? Eu tentei ali ensinar algumas letras para ela quando eu estava me pondo mocinha, mas ela tinha uma sabedoria imensa de quem estava com febre, quem tinha cólica, dor de cabeça. Eu tomava muito chás ali, que ela nunca passei mal, nada, né, com determinados tipos de chás. Ela sabia qual que era o dipirona, a escopolamina, que é o Buscopan, que hoje a gente toma para cólica. Ela sabia a história, tinha a ver com os ciganos, tinha a ver com os indígenas, enfim. Isso daí é todo um resgate. Ou seja, o conhecimento nosso do Brasil, ele começou a partir ali do solo. E se perde. O Brasil ele tem potencial tecnológico? Tem que investir. Mas o potencial dele natural é o que dá o nome ao Brasil, é o que faz o nosso nome lá fora. E as crianças, por que elas querem cada vez mais ser youtubers e para a área tecnológica? Porque é aquilo que vislumbra elas. Mas quando você leva um aluno, por exemplo, para uma terra que você apresenta ali os seres vivos que estão no solo, temperismo, eles ficam vislumbrados. Você acredita que eu já tive que enfrentar, por exemplo, críticas? Hoje não tem horta, não, né? Eu falo, não, tem. Porque toda semana meu filho está indo embora com a roupa suja. Eu falei, ele vai continuar indo com a roupa suja, com o dedo sujo de terra. Porque você precisa ali da vitamina S, sujeira, né? E você precisa ali se expor. Eu tive alunos com 14 anos que nunca tinha comido um melão, quando eu fiz salada de fruta na escola. Ele não sabia, né? Eu falei, professora, o leite da vaca? Com 11 anos, ou seja, passou do primário e entrou ali no 6º ano. É que eu lecionei mais do 8º até o ensino médio. Mas quando chegava do 6º ano, eu ficava abismada. Porque ali eu via o quão pobre é a nutrição do brasileiro. E quantas doenças a gente poderia estar evitando na alimentação. Então, não é só deixar de consumir algo, é descascar outro. E aí, o brasileiro ele tem uma mania de... Tudo que é manual, ele dá um caráter reducionista. Então, uma mulher que gosta de cozinhar, um homem que gosta de cozinhar, eu não gosto, eu não suporto. Fazer comida, não. Comer fora, é chique. É legal. Mas, gente, a culinária é pura química ali, né? É alquimia. É você fazer um prato, é você usar a sua criatividade. Lógico que quando você tem 2 crianças pequenas, que você tem que fazer muito do básico, do mesmo, é complicado. Aquilo se torna enfadonho. Mas quando você busca a alquimia dos alimentos, você busca o conhecimento por meio de plantas, para você prevenir mesmo doenças, às vezes, que você tem na sua família, doenças hereditárias e congênitas, e você começa a fazer uma pesquisa interna para você. Você não precisa ser um botânico, ser um entusiasta, você aprende tanto, mas tanto. Você não vai aprender sobre os ácidos que tem ali, sobre as vitaminas, você vai aprender sobre a história daquilo. Né? Muitos alimentos hoje, muitos pratos hoje a gente se tem nascidos na miséria, porque as pessoas antigamente elas tinham muito conhecimento, né? Então o mundo passou a consumir soja por conta da miséria, né? Que aí eles só usavam a soja para rotação de cultura, e ali o japonês ele se viu numa situação difícil, aí ele falou, eu vou te consumir, mas eu vou fermentar. E hoje eles, né, consomem aí tempê, o miso, o shoyu, entre outras coisas. Para a Europa também, né, na época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, pratos que a gente considera, às vezes, bonitos, chiques, nasceram da miséria. Então, o caos, a crise, ela gera oportunidades, ela gera pensamento, mas o povo tem que estar preparado. E hoje,
Infelizmente, eu vejo se algumas pessoas elas não têm o conhecimento como os nossos avós tiveram da terra, a gente vai morrer de fome. Porque vai consumir o quê? Né? Porque se você está ali morrendo de fome, tem pessoa que procura um salgadinho, sendo que às vezes é tão mais fácil você preparar outra coisa, e é isso que você tem que ensinar o seu filho, a se virar. Perfeito. É muito interessante, e é claro que abre-se aí várias janelas de pensamento sobre tudo que a senhora explanou, mas dizer dessa importância, porque, infelizmente, isso vale para todos os segmentos. A ignorância, ou seja, o desconhecer e nem buscar o conhecimento, é o que faz com que a humanidade se perca em algum momento, né? Inclusive, como a senhora disse, o nosso país, na segurança alimentar, né, tem sim, ainda que não seja de forma objetiva, com uma pesquisa realizada por algum órgão competente, mas a gente vê sim, né, jovens aí padecendo o que cresceu, né, de infarto entre jovens, o que cresceu de crianças sendo diagnosticadas bem precocemente, né, em relação, por exemplo, ao diabetes, né, enfim, e tantas outras infinidades de doenças que tem a ver e está conectado quase que 100% com a má alimentação. Né? Então, é o que a senhora disse, é muito mais prático, eu estou com fome, é muito mais prático eu comprar um salgadinho, tomar uma Coca-Cola do que ir para casa ou cozinhar, fazer algo com o que eu tenha. Até por desconhecer mesmo, as pessoas não adquirem, e a gente vê os vegetais, me corrija, professora, se a senhora também, claro que puder, a gente vê os vegetais sumindo do supermercados, de atacadistas. Às vezes você encontra em locais específicos, como hortifrutis, né, e por aí vai. Mas, como regra em geral, a gente vê isso sumindo, né, das prateleiras. Gourmetizou muito, né? Hoje a palavra gourmet é muito, muito utilizada assim, de uma maneira banal. Um café gourmet, um café artesanal, que era feito, às vezes, como no passado, né? O menos industrializado possível. Um prato, um bistrô, um prato gourmet, às vezes uma refeição hipervalorizada, é aquela mais estruturada, com menos ingredientes possível, com mais produtos naturais possíveis, né? Em natura, o alho in natura, a cebola in natura, o tempero, não coisas congeladas, prontas, liofilizada, enfim, uma porrada aí que a gente tem no supermercado, não só no supermercado, né? Até às vezes no hortifruti também, a pessoa compra, mas tem que comprar tudo muito picado. E será realmente que aquele tudo muito picado, mas a minha vida é corrida? Tá, ela é corrida. Mas será que realmente um daqueles não dá para você escolher? Aquele que tem mais vitamina C, por exemplo, que é a que oxida mais. Não dá para você escolher e deixar para picar lá na hora? E corrida para quê? Para você mexer no celular? Para você ir fazer o quê? Né? E aí você vai ter o ganho lá na frente. Enfim. E essa é uma das bandeiras, né, que a senhora defende, que eu achei super louvável, né, importante, inclusive para quem está nos acompanhando, vai ter acesso, né, a este conteúdo, né, de se interessar por isso, porque é tão assim, eu acho que é urgente isso. Urgente. Né, é algo urgente realmente, né, parabéns, inclusive, professora, pela sua defesa, né, para que isso, não que volte, porque é o que a senhora já disse, já existem, né, continua acontecendo em algumas escolas, mas que a gente tenha isso em todas as escolas, e fica o gancho aqui também para as escolas municipais, que eu acho que é na onde tem ainda mais a possibilidade de fomentar isso, né, como cultura, as crianças, né, que depois vai se tornar pré-adolescentes, adolescentes, jovens e adultos, né, mas todo mundo fazendo a sua parte, o poder municipal, o poder estadual. Eu acho que é uma situação que, poxa, mas o mundo todo é assim, mas a gente pode tentar fazer algo diferente, ir na contramão disso e pelo bem do ser humano. A gente está falando sobre liderança, né, liderar, né, o papo de líder, contando a tua história de inspiração, e isso também é o papel, né, de todos nós enquanto seres humanos, a gente poder, com o que a gente tem em mãos, principalmente com a informação,
né, com conhecimento, ajudar pessoas, né, direcionar pessoas para o que é correto, para o seu bem-estar, né, físico, mental e por aí vai. Né? A gente vê pessoas hoje adoecidas pela má alimentação também, que tem tudo a ver. Né? Então, é muito importante. Depressivas também Depressivas, é bom, né? Porque as pessoas atribuem, por exemplo, a questão da depressão ao estresse. Mas existem alimentos que eles têm ali, entrar num campo mais técnico, no triptofano, riquíssimos nisso, que dão alegria para nós, a dopamina. Mas ali preferem ir, por exemplo, numa loja de produtos naturais, olhar aquela prateleira linda, ai, sou natural. Aí pega um vasilhame, outro vasilhame, um conta-gota e está numa cesta. E ali lá na frente tem uma horta que tem lá banana, laranja, que são alimentos ricos nessas duas substâncias que eu falei para você, que enaltecem a felicidade em si mesmo, é comprovado cientificamente, e não valorizam. Então, aí vou entrar no campo pessoal mesmo, para exemplificar. Uma das razões também de eu escolher a biologia foi projeto de vida, foi projeto pessoal. Eu tenho, infelizmente, algumas hereditariedades que eu herdei, que uma delas, muita gente sabe que é a psoríase. E eu nasci com essa condição na pele. E se você vê alguns parentes, amigos, parentes, é lastimável a situação. Mas consomem álcool, não tomam o sol adequado e envelhecem mais rápido. Infelizmente, é uma parente ali, é uma doença autoimune muito severa. E ela, se você não tomar cuidado, ela envelhece. Então, ali, eu já luto 2 vezes a mais na minha vida para não envelhecer mais rápido. Então, é por isso que eu consumo muitos vegetais. E algumas coisas eu abdico mesmo da minha vida. Ai, mas a alegria da vida é comer. Fala isso para uma mãe que tem que deixar de consumir leite, porque se o filho consome, vai parar no hospital. A felicidade de uma mãe, ou de uma filha, ou de um irmão, é ver o filho, o parente bem, porque não consome tal alimento. E aí, por conta da psoríase, eu levava alguns apelidos na escola, né? Casquinha, né? Enfim, não vem ao caso. E aí, eu comecei a pesquisar muito a questão da aromaterapia. Mas eu não... Aí entra muito no campo da homeopatia, e eu não quero falar muito, mas eu não sou muito crédula disso. Sou mais alopata mesmo. Mas entra aí no campo da aromaterapia. Aí a aromaterapia, sim, lógico que infinitas vezes mais leve do que um medicamento, mas eu acredito no poder dos óleos vegetais, porque eles têm estruturas ali que auxiliam mesmo. Demora para penetrar na pele? Demora. Às vezes o princípio ativo vai na pele, mas vai mais devagar. Mas o ganho que você tem no restante do seu corpo acaba trazendo tanto benefício para você, que aí você deixa de envelhecer em alguns aspectos, tanto mental quanto por fora. E quando eu comecei a fazer ciência biológica, eu não via a hora de ter bioquímica. Aí quando eu tive, nossa, foi uma decepção, porque é muita molécula. Eu falei, mas quando eu vou ver coisa boa? Quando eu vou aprender que isso vai prevenir aquilo? E, na verdade, não é na faculdade que você aprende, é depois. Né? É que nem eu falo. Muitos alunos falam, por que eu estou estudando o teorema de Pitágoras? Eu estou estudando Bhaskara. Né, alguns youtubers que eles seguem, eu não vou usar isso na minha vida. Às vezes você não vai usar na sua vida, mas você vai formar neurônio. Você estuda para formar neurônio. Na faculdade, você também não deixa de fazer isso. Às vezes você estuda todo um manual, que é o currículo da faculdade, e às vezes você não vai usar aquilo na prática. Mas para você entender depois um sistema, você precisou daquela base, né? E aí, me salvou, porque depois que eu terminei a faculdade, eu conseguia interpretar fórmulas, eu conseguia buscar conhecimento de plantas, de compostos bioquímicos. E, assim, de uma pessoa que tomava corticoide, que quase tomei mais de 2 anos oral, e a gente sabe, né, que o corticoide, passa um tempo, ele traz muitos problemas na vida da gente, não só de aparência, mas a nível endócrino mesmo, eu passei a não tomar.
Nada. Hoje eu trato puramente com óleos vegetais, com alimentos, e infelizmente eu vejo alguns. Só que assim, é uma rotina religiosa. Por conta que eu não é só numa determinada hora do dia, é vegetal. Ah, mas você aguenta? Aguento, gente. Se eu estou aqui bem, eu aguento. E aí isso me traz um ganho. E aí eu deixo de consumir alguns alimentos justamente porque eu sei que vai me fazer mal. Ela fala, mas que tristeza, você não pode comer isso e aquilo. Não, gente, tristeza é você ter que ficar indo toda semana no hospital para tratar algo que, infelizmente, você nasceu com aquilo. Você não tem o que fazer. Você vai o quê? Vai abdicar tantas pessoas que às vezes estão numa condição pior que você e tem mais força de viver? Falar, não. Então, esse conhecimento, eu acho que nada é por acaso, né? Se Deus me deu essa condição, é para eu tirar uma lição. Porque de nada adiantaria eu passar por tudo o que eu passei, e quando foi a perda da minha mãe também, né, que aí entra num outro campo pessoal, que aí eu fiquei bem mal das minhas condições, nada adiantaria eu tirar todo esse aprendizado se eu não passasse para frente. Então, nós viemos esse mundo para servir. Mesmo que o seu sofrimento, ele vai gerar um conhecimento. Nossa, mas a esse custo? Infelizmente, a gente tem na história aí muitas descobertas científicas que foi por meio da dor, mas que hoje a gente goza, né, de tudo isso daí muito bem. O seu pai, sua mãe, passou por muita coisa triste, difícil, para que você esteja aí hoje reclamando, às vezes, porque a internet não entra, ou porque está frio, porque está calor, enfim, né? Perfeito. Bom. Pessoal, para quem está chegando agora no Papo de Líder, estou recebendo a professora Raquel França. É de França ou França? Raquel França de Santana. Raquel França de Santana. Isso. Ela que lecionou por muito tempo, né? E hoje está designada como coordenadora, uma escola bastante tradicional. Sim. Aqui da cidade. Enfim, compartilhando. Eu estava pensando aqui a melhor nomenclatura, mas eu acho que é uma piscina, o dinâmico, de conhecimentos, né, que nos ajudam, que estão aqui nos inspirando, inclusive, para a gente buscar isso. É tão especial poder falar com a senhora nesse dia. Ainda inspirando pessoas que estão nos acompanhando, eu gostaria que a senhora também, eu sei que a senhora levanta essa bandeira, né, da defesa pela educação, pelo conhecimento. Sim. Eu gostaria que a senhora elencasse aí o que é possível, de repente, e aí eu tenho que tocar numa questão mais política, que a senhora também gosta, né, entrar nesse campo. O que é possível aos mandatários, né, a quem tem o poder, né, dado inclusive por nós, né, os mandatários que são eleitos por nós, governadores, prefeitos. Eu acho que aí parte muito mais do executivo do que só do legislativo. Mas o que você acha que pode ser feito, né, para melhorar isso, para impulsionar crianças, né, adolescentes, jovens, ao saber, né, até essa busca? O que pode ser feito pelos governantes para melhorar a educação de modo em geral no nosso país? Oportunidade. Aqui, por exemplo, em vou usar o meu solo. Em Santa Bárbara do Oeste, às vezes você não tem a contextualização para uma criança de que, se ela seguir o estudo, ela se dedicar, ela vai ter um retorno aqui. Então, por exemplo, agradeço muito a estética que a cidade está ficando, mas precisa conversar mais. Precisa conversar ali, Estado, município. Nós temos, falo por mim, uma dificuldade, às vezes, de adentrar ali em territórios que são municipais, sendo que o meu imposto, primeiramente, vai para o município. Ele vai para o Estado, ele vai para o Nacional? Ele vai, mas eu moro em Santa Bárbara do Oeste. Eu sou professora do Estado, eu trabalho no Estado, mas eu moro em Santa Bárbara do Oeste. Eu quero, sim, que a minha escola, que fica no Estado, independente de ser A, B ou C, ela tenha livre-arbítrio para entrar, às vezes, numa instituição que é municipal. Mas aqui são projetos estaduais. Não interessa. O meu imposto vai para bancar isso daí. Aí eu mudo até a questão assim da bandeira, da fisionomia, e penso que vocês têm que conversar melhor. Porque vocês, eu falo eles, né? Sim, nós todos. A questão política. Falam que não, mas é explícito. Porque
Um não entra num território, o outro não entra no outro. E, por exemplo, nas escolas municipais você tem a questão da horta, e na estadual não. Dentro da estadual você não tem ali, às vezes, um manejo de alguma coisa que é do município. E aí é uma burocracia. Mas é o sistema, mas o sistema é feito por pessoas. Melhore isso daí, porque tem pessoas atrás desse sistema. Vocês são pagos para isso. Precisa de mais pessoas? Coloque, implanta tantas outras plataformas. Hoje a inteligência artificial ela está dominando. Só que as nossas crianças elas nasceram no meio digital, mais nada. Isso não significa nada. Você não nasceu no meio digital, você seguiu uma carreira de comunicação. Eu nasci, por exemplo, próximo ali, mas eu não domino muito essa parte tecnológica. Eu já tenho pessoas que com mais idade que eu, que dominam ali, coloca no bolso, né? Come com farinha, como a gente baiano fala. Ou seja, e eu tenho crianças que quando eu vou, né? Hoje, por exemplo, eu entrei em sala de aula e eu fiz uma pergunta relacionada à tecnologia, eu não ouvi a resposta. E é algo trivial. Então, será realmente que nós estamos sendo saudáveis ali para as crianças, inserindo tanta coisa tecnológica? Porque é importante eles saber o domínio ali de uma plataforma e tal. Mas lembra que eu falei para você, Marcos? Você não faz Bhaskara para você usar. Aqui você não está usando Bhaskara. Eu não fiz teorema, eu não aprendi princípio de Le Chatelier, eu não aprendi, enfim, outras teorias na escola para eu usar dentro da minha casa, na hora que eu estou fazendo meu arroz para meus filhos. Mas eu aprendi, eu estou construindo neurônios, eu estou formando neurônios. E se você priva uma criança, isso é muito sério, se você priva uma criança de ter o contato ali, sinestésico que eu falo, mão, cabeça, ouvir, ele de realizar, e você pôr ele para se frustrar mesmo, para chorar, fazendo um exercício de matemática. Hoje as crianças não choram para fazer mais matemática. Elas não quebram a cabeça que nem antes. Então, você privando isso daí, lá na frente, nós vamos ter um prejuízo enorme. E assim, infelizmente, são pouquíssimas pessoas que percebem isso. E as que percebem não são ouvidas. Nós somos chatos, nós somos tradicionais. Quando eu vou participar, por exemplo, de uma reunião na DE, na diretoria de ensino, eu estou lá com o meu caderno debaixo do braço, eu estou lá com o meu portfólio. Mas eu saio dali, eu sei tudo. No outro dia eu tenho que fazer alinhamento com a minha diretora, está gravado. Lógico que algumas coisas não vou lembrar, né? Mas eu marquei ali. Aquilo que a gente escreve, dificilmente a gente esquece. Você aprendeu a andar de bicicleta, você não esquece. Às vezes você fica ruim, você despratica, mas você não esquece. Agora, aquilo que você não pratica, você não vai levar para frente. Então, estamos assim confinando cada vez mais os pequenos nesse meio. E nós também estamos ficando cada vez mais viciados. Eu essa semana, eu aprendi realmente a usar o IA para fazer uma ata. Aí eu fiquei feliz, mas eu fiz 2, 3 atas e eu já voltei para o meu modelo. Por quê? Porque aí, a hora que alguém superior a mim perguntou se eu realmente tinha feito a orientação para os professores e se estava lá, eu tive que revisitar o documento, aí eu falei, não, isso não é para mim. Então, eu voltei ao método tradicional. Gente, o ser humano, ele vai procurar um meio de facilitar a vida dele. Só que se você procura um meio de facilitar a sua vida, mas você não preenche com outra coisa, sinto muito, você está se tornando um inútil. Né? Eu gosto, vou citar ele de novo, né? O Drauzio. Teve um documentário que ele fala, você não vê uma girafa correndo para perder peso. Eles economizam o máximo de energia possível. O ser humano também tem essa capacidade, também tem esse instinto. Só que você não é uma girafa. Você veio a esse mundo para se mexer. Mas eu não estou falando assim, na hora que você chega na sua casa, que você coloca o pé para cima, que você está descansando, você também precisa disso. Não é isso, não é deitar no sofá com a sua família e se sentir um inútil, não. Mas não fique só nisso.
vá procurar outros meios. E o ser humano não busca. E assim, não estou falando só pelo Brasil, não. É um meio internacional. A gente inveja tanto outras culturas tradicionais, mas na infância eles aprendem a cuidar de banheiro, cuidar do seu canto, cuidar do seu caderno. Hoje em dia é raro você falar assim, eu preciso de um caderno organizado. É sempre 1, 2 da sala. Ontem eu fiz isso, eu fiz esse exercício. Eu queria um caderno para eu olhar, para fazer o registro de uma professora. Para comprovar, né? Porque a gente, coordenador, a gente faz isso. Olha o caderno, assiste a aula e vê o caderno do aluno. Participa remotamente. Não tinha um caderno. E eram assim, alunos brilhantes. Eu falei, mas não escreve? Não. Aí a professora tirou foto da lousa e me mandou. Eu fiquei chocada. Eu falei, não, isso não está certo. Aí depois eu voltei na sala e falei, gente, que seja um bom dia que a professora escreveu. Jamais faça isso. Porque vocês comprometem a questão dela. Parece que ela não passou nada. Ai, mas Raquel, hoje em dia... Né, tem essa liberdade de falar comigo. Raquel, mas hoje em dia é tudo digital. E não sei o quê. Eu falei, não. Aí depois dei aquele sermãozinho básico, falou, mas algumas coisas não podem prevalecer. O tradicional, ele não recebe esse nome porque ele é chato. O tradicional, ele recebe esse nome porque ele é estruturado. Algumas coisas, elas não podem deixar de ser triviais, elas jamais deixarão de ser triviais. Eu jamais vou acostumar, jamais eu vou achar comum um aluno que vai na escola e não gosta de estudar. Alguma coisa está errada. Pelo menos da educação física e da arte ele vai querer fazer. Okay. Perfeito. Para quem está chegando nesse momento, um bate-papo muito especial aqui com a professora Raquel França. Como eu disse no bloco passado, né, uma piscina de conhecimento. Obrigada. Que é tão importante para a gente poder, inclusive, se inspirar. Professor, ainda no campo político e atrelado à educação, para a gente poder concluir esse papo especial, e aí a senhora tem o tempo necessário para poder explanar, o que a senhora entende que a gente, antes de querer resolver o mundo, a gente tem que olhar para dentro, claro, da nossa cidade, da nossa realidade, do que está perto de nós. O que pode ser diferente, o que pode ser melhorado, na nossa cidade, para que nós tenhamos uma Santa Bárbara do Oeste melhor daqui 4 anos? Assim como eu disse na questão de conversar entre Estado e município no campo da educação, eu penso que vale aqui para o nosso território barbarense, porque precisa de uma variedade de oportunidades, né? Eu fiquei muito feliz, por exemplo, a FHO implantou e voltou aí a estrutura educacional de qualidade acadêmica superior, só que eu fico triste porque você quase não escuta empresas vindo para cá. E o que tem errado? Temos água, um povo bonito, uma cidade saudável, porque ela não é uma cidade assim totalmente estruturada, projetada, mas ela é uma cidade que ela está crescendo lindamente. E aí as pessoas buscam. Eu tenho muitos alunos, eu falo isso com propriedade, porque eu estou há 15 anos na educação. E eu vejo os meus alunos, eu queria que um político, né, ouvisse os adolescentes. Não é vergonhoso, por exemplo, uma pessoa estudar e permanecer no seu município. Por que o brasileiro ele tem, né, essa síndrome de vira-lata? Porque às vezes não tem oportunidade dentro do município dele. Ah, não, ele foi para fora, ele foi estudar. Lindo, bacana, ok, por isso foi uma escolha. Mas isso não foi uma escolha dele. Às vezes ele queria estudar, ganhar bem, se estruturar, mas permanecer aqui no município, mas não tem a oportunidade. Que oportunidade, por exemplo, que eu tenho para engenheiros? Que oportunidade eu tenho para pessoas da área da saúde aqui? A faculdade de medicina mais próxima eu tenho ali, agora eu tenho em Americana, né? Mas antes era na Unicamp, ali onde eu estudei. E ali, ele não retorna, dificilmente ele retorna para a cidade dele. Isso é triste. Eu não sou uma... Aqui quem fica são os pais, os avós, mas as pessoas que buscam conhecimento, elas querem voar.
Mas eu, por exemplo, já visitei outros estados, estudei em outros locais, né? Estudei em Limeira, Piracicaba, Campinas, que as pessoas, elas permaneciam ali no seu território. Por quê? Porque você tem oportunidade. Você tem ali, eu vou para esse campo de pesquisa. Lógico que nós não vamos conseguir abraçar todo mundo, mas pelo menos uma parcela, vocês tinham que pensar nisso daí. E não está acontecendo. A gente tem aí o campo de prestação de serviço, de comércio, de hipermercados, atacados, mas empresas, de fato, de qualidade, tecnológicas. Nós temos, não estou menosprezando as demais, mas precisa ali um polo industrial tecnológico, com vistas a você construir uma identidade barbarense. E qual que é a identidade barbarense que eu quero construir aí para os próximos anos? Né? Enfim, é isso. Queria que ouvissem, conversassem com os estudantes. Hoje, as pessoas, cada vez menos elas querem ter filhos, que dirá professor, né? Se você não quer cuidar do seu, imagine do outro. Mas por quê? Não é por conta da criança ser difícil, não é o adolescente, é a gente. Sempre, no tempo dos nossas mães e avós, sempre alguém olhou torto quando estava reprimindo o filho. Sempre. Só que a diferença é que eles tinham maturidade suficiente para não se sentir envergonhado, força suficiente para endossar. Um pai endossar a fala da mãe, a família endossar a fala de uma mãe, de um pai. Agora, hoje não. A própria pessoa não endossa a fala dela. Se ela reprime ali, às vezes, uma criança, se ele é professor e reprime, por exemplo, um estudante, morre de medo de receber o pai. Por quê? Porque aquele adulto não consegue receber uma crítica de um pedaço dele. Então, é bem complicado. Estejam preparados para receber. Não é a criança que não recebe, são vocês. São vocês que foram criados. Nós, né, fomos criados de uma maneira que tivemos ali um exemplo, mas hoje a gente acha que ninguém precisa mandar em nós. E aí, que dirá no nosso filho, né? Que dirá no nosso aluno? E aí é por isso que cada vez mais é difícil o campo da educação, o campo da família, enfim. Mas aí voltando, né, a família, eu dei uma fugida, voltando à cidade, é dialogar aí, é realmente trazer oportunidade aqui. Porque muitas vezes eu fiquei tentada. Não que eu não saí porque eu queria ficar, lógico que não. Mas eu fiquei muito tentada de sair do campo da educação e ir para outra área, num laboratório, num campo de pesquisa. Já trabalhei nessa área também, não fiquei só na educação, mas não vem ao caso. A minha estrutura profissional, a minha aptidão, a minha vocação é professora. Pode ser que eu volte para outro local? Pode ser, mas eu ficaria bem triste, porque tudo aquilo que eu construí durante toda a minha vida, que me abdiquei, passei sacrifícios, né? Fiz uma outra faculdade com 2 filhos pequenos, uma época de pandemia, para poder ter mais formação e trazer exemplo de verdade para aquilo que eu prego dentro de uma escola, eu ficaria muito triste se eu não pudesse, de fato, seguir isso daí. Perfeito. Obrigada. Professora, primeiro, mais uma vez, te agradecer pela participação, né, por emprestar o seu tempo, o conhecimento que a senhora também explanou para todos nós. Como eu disse, foi uma boa aula também, não deixa de ser, para a gente, para quem vai ter acesso, com certeza, também a esse conteúdo. Desejar para a senhora muito sucesso, serenidade, né, que a senhora continue com essa objeção, com essa vontade, né, com os projetos que a senhora tem, né, pela educação e, consequentemente, pelas pessoas, esse espírito de liderança que a senhora exerce com bastante capacidade, algo que inspira, que motiva, e a gente fica muito feliz em te receber aqui no Papo de Líder. Muito tá obrigada. Bom? Eu que agradeço, fiquei muito lisonjeada. Volte sempre, de coração. Um grande abraço para sua família. Gente, obrigado pelo carinho. Tá aí, professora Raquel França, podendo aí explanar muita coisa boa para a gente. Compartilhe esses conteúdos para que mais pessoas tenham acesso. E claro, fique de olho, breve você vai acompanhar mais episódios do Papo de Líder. Um forte abraço, fiquem com Deus.